Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim trazer um vídeo que eu demorei para fazer porque eu esperei passar um tempo para ter condições assim de poder falar para vocês sobre esse assunto que foi muito marcante na minha vida. E como vocês viram o título aqui embaixo, é Considerações de uma mãe de natimorto. Para começar, eu vou contextualizar um pouquinho a situação para aqueles que estão chegando novos aqui no canal e que ainda não conhecem um pouquinho da minha história, tá bom? Então, o que aconteceu comigo? Eu estava na minha primeira gestação, com 35 semanas eu descobri, através de um exame de ultrassonografia, que o meu bebê estava sem batimentos cardíacos, ou seja, estava sem vida. E aí eu fui submetida a uma cesariana de emergência para poder tirar o meu filho e eu vou falar um pouquinho para vocês desse conceito de natimorto que muitas pessoas não têm o conhecimento sobre um pouquinho da lei e o que não se deve falar para uma pessoa que perdeu um filho assim, dessa forma, ou de outras formas, né? Mas durante a gravidez, tá bom? Então, o conceito de natimorto seria a criança que falece, que morre dentro do útero da mãe, a partir da 23ª semana em diante, que já é considerado uma criança que, se viesse a nascer, teria condição de sobrevivência, então ele já não é mais um feto, é um bebezinho, um recém-nascido, né? Que se com certeza, se ele nascesse, ele teria sim a condição de viver. Talvez não, mas poderia ser. Natimorto também é aquele bebê que morreu na ocasião do parto. Então, natimorto é diferente de aborto. Aborto seria a perda gestacional anterior à 23ª semana e isso tem implicações diferentes. E aí, diante disso, parte para a questão jurídica, tá? Que é a questão da licença maternidade. Eu tive um pouquinho de dificuldade na minha licença porque algumas pessoas não tinham esse conhecimento dessa lei. E eu gostaria que você tivesse conhecimento, porque se você passar por isso, espero que não, mas ou conhecer alguém que passe, você tem essa informação para dar para a pessoa. Você pode se esclarecer melhor com um advogado ou até fazer uma breve pesquisa no Google que você encontra tudo muito facilmente, tá? Nos casos de aborto, até 22 semanas e 7 dias, a mulher só tem direito a 15 dias de licença maternidade, que seria um atestado médico, até se recuperar e retornar ao seu serviço, ao seu trabalho normalmente. Diferente de natimorto, que é, como eu já disse, da 23ª semana até o nascimento sem vida do bebê, tá? E aí, quais são os direitos da mãe, da gestante? Ela vai ter direito à licença maternidade de 120 dias, mais a estabilidade garantida por lei, tá? Então, isso é um direito, não é um favor que a empresa vai fazer para você. É um direito já constituído e você deve requerer junto à sua empresa. Esse período é essencial para a mulher. E eu vou levantar alguns tópicos aqui. Por que é tão importante? Por que foi importante para mim esse período que eu fiquei de licença, tá? O primeiro ponto é que a mulher precisa se recuperar fisicamente. Eu passei por uma cesariana, então cesariana você precisa de 40 dias para se recuperar completamente, né? E esse período você não pode fazer esforço, você passou por uma cirurgia. Então, fisicamente você precisa se recuperar. Se você passou por um parto normal, eu acho assim que fisicamente você pode até se recuperar mais rápido, mas psicologicamente e emocionalmente
eu acredito que é muito mais difícil, assim é a minha visão. Não sei se é a sua visão também, se você passou por isso, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Para mim, quando o médico disse que meu bebê estava sem vida e cogitou a possibilidade de um parto normal, que é o mais comum a ser feito nessas situações, eu me assustei porque eu ia passar por um sofrimento e não ia ter ali nos meus braços o meu filho. Então, para mim isso ia ser muito mais difícil. Eu não estava preparada para isso e eu assim fiquei muito desesperada, com muito medo. Mas no caso que o meu filho já estava grande, estava 3,5 kg, já por volta de 49 centímetros, ele estava com volta de cordão. Então, para mim, seria muito melhor, de acordo com a avaliação dos médicos, da pessoa, da médica que fez a minha ultrassom e toda a equipe, foi que seria melhor uma cesariana. Então, eu acho que me deu um alívio muito grande emocional, psicológico, porque eu fiquei muito mais tranquila em saber que seria uma cesariana. Mas nesse período da licença é muito importante você se recuperar emocional e psicologicamente. Primeiro porque é um sonho, era o sonho da minha vida, ser mãe. E você, no meu caso, com 35 semanas, você está com praticamente tudo preparado para a chegada do seu filho, você curtindo sua gravidez que estava super saudável. Então, assim, é um susto muito grande, um baque muito grande de você ver o seu sonho assim indo embora, de você não ter o seu filho ali. É, você vê assim, você sair da maternidade sem seu filho no braço, você chegar na sua casa e ver o quarto dele vazio, as coisas, tudo que você preparou para ele. Você não ter aquele ser humano que você já criou um vínculo, um amor, que você já tinha aquela expectativa de como ia criar, de com quem ele ia aparecer, e você passar pelo trauma ainda do sepultamento, de você ter que sepultar o seu próprio filho e ter ali, ao invés de uma certidão de nascimento, uma certidão de óbito. Então, tudo isso mexe muito com o emocional. A dúvida em saber o que aconteceu, o que foi que aconteceu para que isso acontecesse. Então, tem a questão do luto, a elaboração desse luto e tudo mais que isso envolve. Então, assim, eu também utilizei a minha licença para me recuperar do luto, para desaparecer minha mente e também, principalmente, para me cuidar em relação a investigar o que aconteceu. E eu fiquei super assim, preocupada em saber o que tinha acontecido comigo para que o bebê tivesse falecido. Então esse período todo é muito, 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 muito importante. Se é previsto em lei, é porque realmente foi feito estudos e visto essa necessidade, porque muitas pessoas questionam, mas não precisa, gente, precisa sim. E às vezes esse período até é pouco para a pessoa se recuperar. Eu acho que o que me ajudou muito nessa recuperação, principalmente, foi minha crença religiosa, minha fé em Deus. Porque a todo momento eu senti, desde a hora que eu soube da notícia, eu senti que Deus estava ali comigo, sem falar no apoio das pessoas que eu tenho ao meu lado. A minha família, que é a minha base. Então eu tive o apoio do meu esposo, ele estava do meu lado comigo, assim, na hora da notícia. Então eu não estava sozinha. Minha mãe, meu pai, meus sogros, todos eles, meus irmãos, vieram para me acolher, para me dar um suporte. Então, todo momento eu sabia que Deus estava ali me dando tranquilidade, me dando paz, apesar daquela situação toda, apesar daquele trauma todo, mas eu percebia Deus agindo em cada momento.
É tanto que no outro dia já tinha o meu médico obstetra, ele já estava de plantão no hospital, na maternidade que meu plano aceitava. Então eu fui para lá, ele fez o meu plano, ele fez o meu parto. Então assim, a equipe toda estava me dando força, ele muito humano. Então, assim, tudo estava sendo dirigido por Deus. Eu sentia a presença do Espírito Santo ali, principalmente para me acalmar. E isso foi muito importante. A minha fé, com certeza, me ajudou demais mesmo. Outra coisa que foi importante, que eu acho importante e eu posso dar a dica para vocês, para mim, a minha formação me ajudou muito, porque eu sou psicóloga de formação, atuo nessa área também. Então, eu tenho conhecimento. Dizem que santo de casa não faz milagre, mas assim, eu sabia de como era, já trabalhei em hospital, já passei por experiência de perda de outras pessoas e eu sabia que eu precisava vivenciar as fases do luto e que isso ia passar. Então, o que me ajudou também foi controlar os meus pensamentos, porque eu acho assim, o pensamento vem, mas cabe a você controlar esse pensamento. Se é um pensamento negativo, eu não vou deixar ele permanecer na minha mente. Eu vou ocupar a minha mente de forma que alterar esse pensamento para que eu pense em outras coisas. Por exemplo, sempre vinha a pergunta por quê? O que foi que aconteceu? E eu queria me desesperar, mas aí eu sempre colocava o pensamento de que Deus estava no controle. Se meu filho faleceu, foi porque Deus tinha um propósito. Eu não entendi ali naquela hora, mas que depois eu iria entender. Então, sempre colocando pensamentos substitutivos para que eu não ficasse só naquele pensamento negativo, me adoecendo a cada dia, se eu fosse permanecer nesses pensamentos negativos. Outra coisa é também não ficava pensando assim, se meu filho tivesse aqui agora, o que é que eu faria, o que é que eu estava fazendo com ele. Eu também trocava esses pensamentos. É difícil, é. Eu chorava muito no início, minha recuperação foi bastante complicada por causa disso, porque eu sentia muito a falta dele, eu sentia a todo momento um vazio, mas que eu procurava assim sempre me ocupar, botar um louvor ou pensar de outra forma. E as pessoas me ajudaram muito, como eu já falei. Aí eu queria abrir um parêntese aqui para falar um pouquinho a respeito do que você não deve falar para uma mãe de natimorto ou uma pessoa que perdeu o bebê, tá? Porque assim, já é uma fase super difícil que a pessoa está vivendo. Eu acho que só tem aquele ditado, né, que diz que só sabe a dor quem passa. É fácil você dizer assim, eu sei o que você está sentindo, você não sabe, você só sabe quando passa. Eu acho assim que cada pessoa vivencia e sente de uma forma diferente, porque eu acredito que não seja a mesma dor de uma pessoa que perdeu no início, de uma pessoa que perdeu no final, de uma pessoa que perdeu depois que nasceu. Então, assim, cada um tem uma dor e cada um vai lidar com essa dor de forma diferente. E aí, minha sugestão para vocês é, quando você chegar para fazer visita, você toma cuidado com o que vai falar. Porque às vezes a pessoa só está precisando de um abraço, de dizer assim, olha, eu estou aqui com você, você vai superar isso, essa dor vai passar, eu sei que está sendo difícil. Você fazer uma oração com essa pessoa e isso às vezes ajuda muito mais do que você querer ficar puxando assunto e tocar em questões que são ainda muito sensíveis. Como, por exemplo, você dizer assim, você é muito nova, daqui a pouco você tem outro. Gente,
Filho não substitui outro filho. Então, tudo bem que eu sou nova, posso até ser nova, eu posso daqui a pouco ter outros filhos, mas isso não vai suprir a dor que eu estou sentindo no momento, a dor que a perda desse filho me trouxe. Então, a mesma coisa que eu dizer para uma pessoa que perdeu um pai, ou uma mãe, ou um esposo, daqui a pouco você tem outro, daqui a pouco você. Não substitui. Você perdeu seu pai, mas você tem sua mãe. Não substitui. Aquela pessoa é única, é importante. E a dor que você está sentindo daquele filho, outro filho, você não vai colocar no lugar e não vai substituir. Sempre vai ter a falta daquela criança, daquele ente querido que você perdeu. Então não fale isso, porque isso machuca muito. Você está diminuindo a dor daquela pessoa, reduzindo aquela perda a nada, como se outra coisa, outra pessoa substituísse e você não fosse mais sentir aquela dor, de forma nenhuma. Então respeite a dor e não diga que sim, daqui a pouco você tem outro filho e daqui a pouco você vai estar feliz. Hoje eu tenho outro filho, estou esperando a Malu. Estou muito feliz e posso até gravar um vídeo depois para falar sobre os medos da segunda gravidez após uma perda, mas ela de forma nenhuma vai substituir o meu filho que eu perdi. O amor que eu sinto por ela é um e o amor que eu senti por ele é outro. Então, assim, os dois têm um amor e que ele está aqui, o pedacinho dele ainda está aqui. O amor que eu sinto por ele ainda está aqui e eu tenho certeza que em breve minha esperança é de receber o meu filho de volta nos braços e eu vou amar os dois da mesma forma. Então, assim, não substitui, tá bom? Então, não falem isso. Outras coisas que as pessoas falavam muito em relação ao peso. Quanto que você engordou? Você tá muito gorda. Ou será que você engordou muito e isso prejudicou o seu filho? Ou será que sua barriga estava muito pequena, apertada, para caber o seu filho e ele ficou sem espaço? Ou você tomou algum susto para ele morrer? Ou será que sua pressão não aumentou? Ou será que sua glicose não aumentou? Será que você não teve diabetes gestacional e ele morreu? Então, assim, as pessoas ficam trazendo questionamentos, levantando questionamentos a respeito da perda, tá? Então, se você quer saber, você pergunta o que foi que houve, aconteceu, o que foi que aconteceu. Não fique sugestionando. Por quê? Eu estava sendo acompanhada por especialistas médicos e estava tudo bem com a minha pressão, com o meu peso, com o espaço na minha barriga, porque tem mulheres que têm 6 filhos e a barriga estica, fica enorme, eles nascem e às vezes ficam bem, trigêmeos, né? Então, o espaço, cada um tem o tamanho da sua barriga, uns crescem mais, outros crescem menos, isso não vai interferir na saúde do bebê. O peso pode interferir, sua glicose também, mas se você fica sugestionando para a mãe que sabe que está tudo bem, ela fica se culpando. Já existe a culpa. O que será que eu fiz de errado para acontecer isso com meu filho? Será que eu deixei de fazer, eu fiz alguma coisa para isso acontecer? Ou ficar dizendo assim, você saía muito, você fazia tal coisa que não deveria. Ou vê se da próxima vez se cuida melhor. Gente, isso é muito triste de ouvir, porque assim, eu estava me cuidando, era o meu maior sonho, meu filho. Eu estava fazendo tudo à risca que o médico pedia. Então, assim, foi uma coisa que não teve nada a ver comigo, não foi culpa minha. Então, assim, já é muito doloroso a culpa que a gente carrega depois de perder um filho, de sempre se questionar o que foi, onde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado.
o que eu poderia ter feito diferente. E isso não vai mudar a situação. Não vai mudar. Não vai trazer o meu filho de volta. Não, só vai me trazer doenças emocionais. E eu tenho certeza que tudo que eu fiz e que eu poderia fazer, eu fiz. Então, assim, depois eu fui investigar e descobri a causa. Tem até um vídeo aqui falando sobre a trombofilia. Eu descobri que tem a trombofilia e foi por isso que meu filho faleceu. Então, assim, a culpa não foi minha. Eu não sabia que tinha isso, os médicos não investigaram e, assim, às vezes acontecem essas coisas um propósito para que a gente pare, reflita na nossa vida, repense, ou seja uma forma de ensinamento para outras pessoas, uma forma de você testemunhar, de você poder ajudar outras pessoas. Então há vários motivos e razões e às vezes só no céu que a gente vai entender o porquê de tudo isso. Às vezes, sei, há muitas coisas que podem ser, mas que nem sempre é a culpa da mãe. Então, não façam isso, porque já é muito dolorido essa questão que a mãe já carrega de culpa, para que as pessoas coloquem mais peso nisso, tá bom? Bom, para finalizar, acho que eu já falei muito, esse vídeo vai ficar enorme. Eu queria tocar em dois tópicos. O importante é que fique o sentimento de saudade com a esperança de que realmente você vai reencontrar o seu filho. Porque é uma promessa na Bíblia que diz que as mães que estiverem no céu quando Jesus voltar, elas vão receber os seus filhos de volta para criar eles lá num lugar que não vai haver mais choro, mais morte, mais sofrimento. Então, assim, minha maior esperança é essa e é o meu conforto. Me apegar a Deus e saber que eu creio nessa promessa e que em breve eu vou ter o meu filho. Então hoje eu sinto muita falta dele aqui comigo, mas eu também não fico me torturando, dizer, se meu filho estivesse aqui agora, ele estava com tantos meses, ele estava fazendo tal coisa. Não adianta. Então, seguir a vida e confiar em Deus, nas suas promessas. Outra coisa que, para fechar, eu acho que me ajudou e me deu uma força muito grande foi no momento de dificuldade. Eu peguei meu caderninho e comecei a procurar motivos de gratidão. Eu acho que essa dica serve para qualquer dificuldade que você esteja passando e vai lhe ajudar demais. Mas uma das coisas que minha mãe sempre ensinou foi a ser grata. E agradecer no momento de felicidade é muito fácil. Mas agradecer num momento difícil, de tribulação na sua vida, é muito complicado. Mas aí é que tá a graça, é você achar motivos de agradecer em meio às dificuldades. Então eu separei meu caderno e comecei a agradecer. E isso me ajudou demais a ver o quanto que Deus é maravilhoso comigo e tem um amor imenso, um cuidado especial. E eu comecei a elencar várias coisas que foram acontecendo. E assim, a partir do momento que eu comecei a agradecer, a escrever mesmo e a ter noção do que realmente estava acontecendo na minha vida de bom, apesar das coisas ruins, isso foi trazendo coisas boas, muito melhores ainda na minha vida. E eu fui enxergando a vida e aquele acontecimento de uma forma diferente. E aquela dor que eu estava sentindo foi me aliviando. Para vocês terem noção, eu escrevi 49 motivos de gratidão e todos relacionados a esse período que eu vivi. Eu não vou ler para vocês todos, mas eu posso mencionar alguns aqui. E só para vocês terem uma ideia e uma noção de como eu fiz. Então, eu coloquei assim o título Gratidão. Como foi 2017? Foi logo em janeiro de 2010. Então, isso eu coloquei assim e pontuei
1 ao 50. Você vai fazendo quantos você achar e quantos você for lembrando. E você vai fazendo esse exercício a cada dia. Não precisa parar nos 50. Você vai até achar que você parou, achou que não tem mais motivos. Eu já tenho um monte que falta acrescentar aqui. Então, vou colocar só alguns aqui, tá? Para vocês terem uma noção. Sou grata por ter um esposo ao meu lado, que ele foi sábio para me ajudar e aconselhar nos momentos de angústia. Então, assim, meu esposo foi um suporte maravilhoso. Tinha que escrever e registrar que ele foi espetacular na minha vida nesse momento. Ter o apoio da minha família, pais, por 2 meses após o meu parto para me auxiliar. Para vocês terem ideia, minha mãe colocou férias e licença prêmio juntas, se mudou para minha casa por 2 meses para cuidar de mim. Então, meu pai e minha mãe cuidavam de mim, da minha comida, da minha cirurgia, do meu curativo, de tudo assim. Então, assim, foi um amor tão grande, foi um cuidado tão grande que eu vejo Deus ali. Deus escolheu pais maravilhosos. Então, isso tinha que estar na minha lista de gratidão. Meus sogros também, que vieram de outro estado longe, compraram uma passagem assim super rápido para estar aqui nos dando forças, passaram tempo com a gente também. Nos deram todo o suporte necessário. E isso é um motivo de gratidão. Essa rede de apoio que a gente tem faz toda a diferença nesses momentos. Outra coisa que eu agradeci foi por ter uma equipe médica excelente me acompanhando. A doutora que fez a minha ultrassom, ela foi super sensível na forma de falar comigo, de me dar essa notícia. Depois que ela me deu a notícia, ela pediu para os pacientes dela esperar e ela ficou me dando um apoio. Ela pediu para falar com o meu ginecologista, para falar com o meu obstetra. Ela ligou para ele para repassar tudo o que tinha acontecido. Ela me deu o telefone pessoal dela para que eu entrasse em contato com ela depois. E assim, ela foi tão sensível que se fosse outro médico não teria essa sensibilidade. Então eu vejo que Deus atuou nisso também. Outra coisa é o meu obstetra e sua equipe também foi super sensível. Meu plano não dava direito a apartamento, eu ia ficar numa enfermaria com outras mães com bebês. Então ele foi tão sensível de dizer assim, de perguntar aonde é que eu ia ficar, e quando ele soube que eu ficaria numa enfermaria, ele disse, de forma nenhuma, eu vou conversar aqui com a equipe do hospital para colocar você num apartamento, porque você não vai ficar junto com as mães que estão com seus bebês. Você já está sofrendo muito para passar por isso também. Então, assim, Deus não tem outra explicação. Então, isso é coisa para agradecer, motivos para agradecer. Outra coisa aqui que eu agradeci foi pelo parto em si ter sido um sucesso. Porque hoje eu sei que, quando eu escrevi isso, eu não sabia que eu tinha trombofilia. Mas hoje eu sei que eu poderia ter morrido no parto, eu poderia ter morrido depois do parto, porque eu não estava tomando as injeções, não estava fazendo tratamento. E tudo poderia acontecer, mas o parto foi um sucesso. Foi tudo tranquilo, Deus estava comigo a cada momento. Meu obstetra permitiu que minha mãe, por ser da área de saúde, entrasse no bloco cirúrgico junto com meu esposo. Nessas situações é difícil eles permitirem a presença de um acompanhante, mas para mim foi essencial estarem os dois ali. Então, assim, eu fiquei tranquila. Não me desesperei em momento nenhum, fiquei sempre em oração, pedindo a Deus um milagre. Depois eu não me desesperei. Então, assim, Deus estava no controle. São vários, eu não vou aqui ler tudo para vocês, porque são 50 motivos de agradecimento. E depois eu vou fazer um culto de gratidão para agradecer todas essas coisas aqui. E é tão importante você escrever, sabe por quê? Porque a nossa mente é falha.
tantos detalhes que acontecem que você esquece, passa batido, você lembra de reclamar, lembra das coisas ruins que aconteceram, mas essas coisas tão significantes que fortalecem a sua fé, você esquece. Então, registrado, eu não vou esquecer em momento nenhum. E quando eu fizer o culto, eu vou pedir para alguém gravar e posto aqui, porque aí vocês vão ter a oportunidade. Quem sabe até eu posto no blog todos os meus agradecimentos para vocês verem o quanto Deus foi maravilhoso comigo. Então, assim, eu não tenho o que reclamar. Só tenho a agradecer porque Ele tem cuidado, apesar das dificuldades, porque nesse mundo a gente vai ter aflições, mas Ele disse: tende bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e Ele está aqui para nos ajudar, tá bom? Então, se você passou por isso, espero que você tenha sido fortalecido, sido confortado com essa mensagem aqui, com esse vídeo. Se você conhece alguém que passou por isso, que ainda está sofrendo muito, você compartilha com essa pessoa esse vídeo. Deixa sua mensagem aqui, se você já passou, como foi sua experiência. E se você gostou, dá um joinha aí. Se inscreve no canal para ficar sabendo de todas as novidades que acontecerem por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima!